Fala galera do Avesso! Eu sou a Mafer. Eu sou a Nicole. E hoje, aqui no Desavesso, você vai aprender o que configura o trabalho escravo contemporâneo. Isso mesmo, e como combater o trabalho escravo na indústria da moda. Então, gente, recentemente a gente participou de uma ação do Ministério Público do Trabalho que discutia justamente o que é o trabalho escravo contemporâneo. E a gente vai trazer aqui pra vocês algumas questões, né, que configuram o trabalho escravo nos dias de hoje, que não é simplesmente a restrição de liberdade, porque né? A gente conhece o trabalho escravo como uma coisa, né, do trabalho escravo antigo, aquele conceito assim que é a restrição de liberdade, mas não, o trabalho escravo contemporâneo vai muito além disso. Isso mesmo. Uma das coisas que configura o trabalho escravo contemporâneo é a servidão por dívida. Então a pessoa, desde quando ela entra nesse trabalho, ela deve pro patrão e ela produz para pagar essa dívida, né? Isso, e às vezes ela só pode consumir de coisas que o próprio patrão vende, seja comida, e às vezes, por exemplo, no caso de refugiados, de pessoas de fora que vêm pra cá, na viagem já ela acaba devendo pro patrão e ela nunca vai conseguir pagar essa dívida. Nunca vai conseguir, porque o aluguel é descontado da produção dela, as coisas que ela come, tudo tá dentro desse esquema. Então, assim, por mais que ela não tenha uma restrição clara de liberdade, ela está submetida a uma condição de trabalho. A conta não fecha, né, do que ela ganha e do que ela tem que pagar pra ele. A retenção de documentos também configura o trabalho escravo. O patrão, ele fica com os documentos das pessoas e às vezes elas são de fora, elas não podem, então, sair do país, sair desse trabalho, porque eles estão com os documentos dela. E isso também é uma forma de trabalho escravo. Além disso, também tem ainda hoje a restrição de liberdade, né, em alguns locais, que também é uma forma de trabalho escravo muito grave. E ainda tem uma outra situação, que é a jornada exaustiva. Então, a pessoa não tem tempo de se recuperar daquele serviço que ela faz e ela tem que trabalhar horas e horas a fio. Agora, ganhando pouquíssimo, ganhando né? muito pouco. E é claro, né, gente, isso não tem nada a ver com a hora extra que nós fazemos, por exemplo, né? Porque essa hora extra, ela é remunerada. A hora extra que a gente faz não tem nada a ver, porque a gente tem o tempo de se recuperar até voltar à nossa jornada. A jornada exaustiva, ela é exaustiva mesmo. Muitas vezes o trabalho é braçal e por isso a pessoa não tem tempo, né, de retomar a sua energia, descansar pra voltar a trabalhar. E às vezes ela mora ali no local de trabalho mesmo, ela nem dorme direito, né? Dorme poucas horas e já começa a trabalhar de novo. Então, todas essas condições que a gente citou aqui são condições degradantes de trabalho. O que seria isso? Às vezes falta até água potável nos ambientes de trabalho. A gente participou desse evento e a gente viu uma exposição assim muito forte que mostrava uma mulher com uma criança de colo, né? Fazendo a criança dormir ali mesmo, sem comer direito, sem dormir direito. Em um ambiente muito ruim, com pouca luz, pouca circulação de ar. Outra coisa que a gente viu que foi muito forte também foram alguns bilhetes que as pessoas deixaram, seja nas etiquetas, um pedido de socorro mesmo, né? Elas escreviam que elas comiam comida estragada, que elas eram ameaçadas com revólver, que o patrão batia nelas. Então, assim, gente, isso é condição degradante de trabalho. E às vezes você pensa assim, aonde acontece isso? Lá na China, em outros países? Na Índia? Não, amor, acontece aqui no Brasil. Em São Paulo, no Brasil. É muito mais próximo do que a gente pensa. E aí, a gente abriu pra perguntas de vocês lá no nosso Instagram. E algumas pessoas perguntaram algumas coisas a respeito do trabalho escravo, que nós vamos ler agora pra vocês e tentar responder aqui. Então, a Clara Baggio perguntou pra nós assim, ela pediu pra gente fazer uma lista das marcas que a gente não pode acessar, não pode comprar de jeito nenhum. Aí ela disse assim, ó, que ela tem um aplicativo, que é o aplicativo Moda Livre, só que ele não informa muitas coisas sobre as marcas. A gente aqui no interior quase não tem acesso, né? Você conhece o app. Tipo, todas as lojas de fast fashion grande, assim, que tem no app, não tem aqui no interior. Enfim, ela diz assim que essas marcas, elas não têm acesso lá, não tem lojas de fast fashion na cidade, porém, os lojistas da cidade vêm comprar roupas aqui no Brás, né, aqui em São Paulo, e não tem como quem vai comprar, né, o comprador final, controlar a procedência. Então, o que ela fala que é o pior? Ela quer ajudar o comércio local, mas ela também não quer prejudicar as pessoas que fazem parte dessas confecções. Não quer compactuar com um possível trabalho escravo, né, com possíveis condições ruins. Então, qual que é a nossa dica pra isso? É você, como consumidor, se informar. É claro que as marcas, elas têm a maior responsabilidade de ter condições de trabalho para as pessoas que sejam justas, mas você, como consumidor, tem que cobrar e tem que se informar. Tem. Assim, a dica maior que a gente dá é joga o
nome dessa marca no Google, dá uma olhada na etiqueta. Olha a etiqueta, a gente lê lá, não importa de onde é a loja, veja a marca da roupa. Veja a marca da roupa que tá na etiqueta, joga no Google e veja, tem alguma denúncia contra essa marca? Será que o Ministério Público já fez alguma investigação? Veja no site da marca, a maioria não mostra, mas vai no site da marca, dá uma procurada. Veja as políticas delas com relação à responsabilidade social, à sustentabilidade. Isso, essa é a principal coisa que a gente pode fazer, se informar. A Priscila Vieira falou pra gente o seguinte: acho que toda etiqueta de roupa deveria vir com QR Code pra gente bater no celular e já linkar com o vídeo do processo de produção da peça. Realmente, a gente também acha isso. E assim, existe alguma tecnologia já nesse sentido? Existe sim, e tem uma tecnologia sendo desenvolvida, que já fora já existe, aqui no Brasil tá começando agora, que é a tecnologia de blockchain. A gente também aprendeu sobre isso, deu uma pesquisada pra explicar um pouquinho melhor pra vocês. É uma tecnologia que você consegue rastrear todo o processo de produção daquela peça. Por exemplo, a peça ela saiu de outro país e veio aqui pro Brasil, na etiqueta dela vai ter uma tecnologia que você vai conseguir ver. Ah, ela surgiu lá naquele país, aí ela passou pelo processo de produção assim, por tantas pessoas. Ele mostra todos os processos. É uma tecnologia, assim, maravilhosa, que agora tá sendo começada a implantar aqui, né, no Brasil. E aí, várias pessoas perguntaram pra gente a respeito do preço das roupas. Se essas roupas mais sustentáveis, mais justas, se elas são realmente mais caras. E aí tem aquela questão, né, gente? Algumas, sim, algumas elas são realmente mais caras, mas vai naquela questão que a gente já falou num vídeo, né? Que é o seguinte, você pode comprar uma peça por R$80, mas você vai usar ela muitas vezes, e às vezes você gasta R$80 em várias peças. 4 blusinhas de R$20. E não vai usar tanto. E a questão da qualidade das peças. Essas peças, elas têm um valor mais alto justamente porque tiveram uma produção justa em todos os sentidos. Então, vai muito da sua consciência, do seu consumo consciente de pensar. É melhor eu investir numa peça que tem um valor mais alto, mas que teve um trabalho justo pra todo mundo e que vai durar muito mais, do que pagar muito mais barato em peças que não têm uma qualidade boa, vão ser descartadas no meio ambiente e assim, você não sabe como foi produzido. Então, se você não sabe, já é melhor você optar por uma atitude, por uma opção mais sustentável. E mais uma pergunta, a Dantas Lolo falou o seguinte: e por que a gente tem que consumir tanto ao invés de aprender a viver com menos? Olha só, e é essa questão que a gente vai falar pra vocês agora, que vai ser uma resposta pra Lolo, né, e pra um monte de gente, que são os 3 passos pra você não consumir de marcas que tenham trabalho escravo. A primeira dica que a gente dá é justamente essa que a Lolo fala. Por que a gente precisa consumir tão desenfreadamente, comprar tantas coisas, ao invés de aprender a conviver com menos? Vamos fazer uma reflexão. Você usa todas as peças que você tem no seu armário? Provavelmente não. Então a questão é justamente essa. Ao invés de comprar, como a gente já disse, 30 peças e usar uma vez cada uma, por que não comprar uma que você possa usar 30 vezes? O segundo passo é você pesquisar sobre as marcas. Onde você pode pesquisar isso? Tem um aplicativo chamado Moda Livre, que ele rastreia essas marcas e dá informações sobre trabalho escravo, onde que eles existem nessas marcas. Não são todas, mas assim, já dá pra ter uma base. Sim. Outro lugar que você pode pesquisar é no site do Ministério Público de Trabalho, que lá tem muitas informações sobre as denúncias, então você pode ficar informado também. E além disso, gente, um Google básico, assim. Um Google básico. Um Google, pelo menos, pra você ter uma ideia. Às vezes você já vê que tem uma notícia da marca que teve alguma vez trabalho escravo, uma denúncia. Você já pode ficar por dentro. E você ainda pode dar uma olhada no Índice de Transparência de Moda no Brasil, que foi feito pelo Fashion Revolution, que eles mostraram qual que é o índice de transparência nas marcas. A gente vai deixar o link aqui embaixo pra você fazer o download. E linkar o vídeo também aqui do que a gente fez sobre o índice de transparência. E o terceiro passo é você explorar alternativas de consumo, do que apenas consumir dessas marcas que você já conhece, marcas convencionais, lojas convencionais, que é você explorar a questão da compra de segunda mão, de bazares, de brechós, explorar também o consumo de marcas sustentáveis, independentes, produtores locais. Então, assim, feirinhas. Opções não faltam. É você, como consumidor, agora que vai ter que botar na sua consciência que você quer realmente consumir de forma mais sustentável, justa e consciente, fazer a sua parte. Porque depende da gente mudar o nosso hábito para que a gente impacte justamente essas pessoas que passam por essas condições. Então, se você quer mais vídeos sobre moda sustentável, moda consciente, o canal está recheado de diquinhas
conheça aqui os nossos vídeos, se inscreve aqui pra você não perder absolutamente nada do que a gente fala sobre isso. E também lá nas redes sociais, a gente sempre tá falando sobre isso, compartilhando esse conhecimento, então aproveite e siga a gente em todas as redes sociais, que lá também tem muito conteúdo sobre isso. E por hoje, então, é só. O vídeo de hoje foi esse. Um beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.